Ô Gilda, claro, tem muito relato de avistamentos, mas também tem relatos de abduções. Olha, eu já ouvi, assim, um ou outro, mas o que a pessoa entende por abdução, né? Que às vezes a questão da abdução, ela não é bem compreendida, digamos assim, né? É porque eu entendo que a abdução, ela é qualquer situação em que a pessoa esteja desconfortável ou que tenha sido avançado em que ela não autorizou, por exemplo, aquele contato. Por exemplo, para mim isso é abdução. Já teve uma pessoa que teve uma abdução em que rolou até um beijo. Olha. Já rolou até contato sexual, Uhum. que eu tenho conhecimento. Sim. Então, você veja que às vezes a pessoa acha que esteve dentro de um contato com o ser, mas ela não achou que foi abdução, porque teve um contato físico. Mas, na realidade, eu entendo isso por uma abdução. Porque a partir do momento que o ser ele se chega até uma pessoa, se aproxima, né, fisicamente até, e tenta tirar dentro do abraço, uma caminhada, porque aqui em Santo Tomé a gente vê bastante relatos. Eu vou te dizer assim, que as pessoas podem dizer assim, ah, não era ser, não era um ser. Mas eu vou dizer assim que sim, porque às vezes as pessoas contam que estavam caminhando aqui em São Tomé, por exemplo, lá na trilha do defunto, que é um lugar bem forte ali de energia, e que as pessoas relatam andando por ali e encontrou uma pessoa, né? E que nesse contato, a pessoa ficaram conversando, ficaram amigos, saíram mais para outros lugares, foram andar, foram não sei o quê, e se viu em outro lugar diferente e tal. E nessa caminhada teve um contato em que veio um beijo, porque a saliva, né, ela pode ser um veículo interessante para determinados tipos de seres que estão fazendo uma espécie de estudo, né, com o corpo humano, né, por exemplo. Então, a gente escuta, né, alguma coisa aqui e ali, eu tenho para mim que é abdução, né, que não foi contato. Os seres intraterrenos, por exemplo, né, os seres intraterrenos, eles estão numa frequência que eles conseguem alterar, inclusive, a constituição física deles para um padrão mais ligado ao humano. A gente observa isso. Pelos contatos que as pessoas narram aqui nessa região, eu observo que alguns seres conseguem se apresentar até como alguém da família, assim, em projeções, porque aí entra no lado mais subjetivo. Quando falo em projeções, já entra no lado mais subjetivo ainda, né? Sim. Então, assim, eu entendo que pode acontecer, né, que já aconteceu, que tem histórico de abdução também nesses contatos, né? Fala, Riba. Ô Gilda, eu percebo que você é um pouco diferente de mim, assim, vou falar em que sentido. Eu percebo que em relação, assim, aos lances assim, de ufologia, de andar na noite e tal, você, tudo zen, todos eles são legais, eu não tenho medo, tá tudo em paz, eu tô ali mesmo. Eu percebo que você é muito centrada, muito zen nisso. Eu já, devido às experiências que eu já tive, apesar que eu me coloco muito no risco, eu já levei muito susto, tive traumas. Então eu sou aquele cara assim que eu boto. Ela caiu, né, Cleiton? Não, tá ouvindo. Eu sou uma pessoa que assim, quando eu vou para certos lugares, eu entro na boca do leão, eu sou desse. Já entrei com o Cleiton lá na caverna de Gatu, onde aparecem as luzes, todo mundo tem medo, nós entramos lá. E uma vez eu fui a São Tomé das Letras e eu resolvi ficar no Camping do Noel, que você sabe onde é. Região rural, não é isso? Então, uma vez era à noite, eu fui para a cidade, eu ficava na cidade, eu falava assim, vou dar uma esperada um horário assim, bem brabo, aquele horário bem de madrugada, para ver se eu dou de cara com alguma coisa. Eu sou desse. Aí eu ficava na cidade e tal, aí quando fechava a parada toda, eu falei, agora que eu vou. E eu ia, naquele horário bem difícil, para ver se eu dava de cara com alguma coisa.
Aí, eu nunca contei isso, nem pro Cleiton, nem para ninguém. Aí quando eu tava indo pro camping do Noel na rua de chão, só estrada de chão e breu, nada mais. Casa não tinha nada. Veio um senhor andando naquela estrada sozinho, ele lembrava o Profeta Gentileza. Não sei se alguém aí conheceu o Profeta Gentileza. Sim. Então, eu também conheci ele nos anos 80. Ele usava uma barba, era o profeta, era igualzinho o Profeta Gentileza. Era um senhor de idade, com uma barba branca até lá embaixo, com a túnica, com um negócio amarrado aqui, assim, e ele andava com um cajado, assim, tipo, ele parecia aqueles caras da Bíblia dos anos lá, caminhando assim devagarzinho. Cabelo branco. Eu fiquei pensando, o que esse senhor, essa hora da noite, andando devagarzinho, tá andando aqui nessa estrada? Eu aumentei o farol e ele veio andando devagarzinho. Mas como São Tomé das Letras tem muitos tipos assim diferentes, eu resolvi entender que aquilo era mais um andarilho da estrada lá. Aí eu parei lá, parei o carro, falei assim, eu vou voltar, não é não? Mas alguma coisa falou, não volta não. Aí eu segui. Enfim, não sei do que se trata. Mas eu percebo que você é uma pessoa assim que tá tudo zen, numa boa, você volta, você anda na estrada sozinha. Eu não, eu tenho medo de andar em São Tomé ali à noite. Então o que eu queria saber de você é se você já esteve alguma vez de frente para algum ser ou alguma coisa que te causou algum espanto, que eu tô te achando muito zen para São Tomé aí. Você nunca viu nada que te espantasse ali? Olha, tá me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então vou falar, mas talvez acho que eu estou meio pausada aí, né? Não, tá funcionando, vai lá. Eu já tive tantas situações ligadas ao contato de ufologia que eu acho que eu aprendi a lidar com qualquer tipo de situação atípica. Não sempre foram tudo confortável, nem sempre foram situações assim, olha que legal, que ser bacana. Não, já tive situações assim terríveis, né, com seres, né? Mas uma dessas vezes eu estava com meu filho, lá perto da casa, eu estava assim, construindo aqui a minha casa, e eu aluguei uma casa ali perto da Cachoeira da Lua, já mais para a zona rural, assim também, do outro lado ali do Cantagalo. E nós estávamos à noite, um calor assim impressionante, janelas abertas, eu no computador e meu filho no outro lado da sala, no outro computador, e janelas pela sala inteira. E, de repente, meu filho olhou, arregalou o olho para fora e falou, mãe, o que é aquilo? Eu falei, o quê? O que foi? Aquela luz, esse farol verde ali chegando, muito forte, você tá vendo? Eu olhei e falei, não. Aí eu peguei e fui levantar, mãe. Aí ele falou, fecha a janela, fecha a janela. Eu peguei até fechei, né? Eu fechei devagar e ficou no cara dele, ele assustado, aterrorizado. E nisso, ele virou para trás e falou assim, olha, o negócio passou por cima da casa, está lá no fundo, na cozinha, olha lá, é uma bola verde muito forte, uma luz muito forte. Apavorado, ficou em pânico. Eu falei, calma, eu vou lá. Não, mãe, não, pelo amor de Deus, não abre essa porta que não é desse mundo. Não abre essa porta. Eu, tranquilamente, até que abri a porta para ver do que se tratava, né? Eu estava até disposta a abrir, mas ele não deixou, né? Sinceramente, eu não tenho medo. Cleiton. Fala, Riba. Eu tô lendo aqui, quando eu fui lá, eu nem sabia que esse era o nome do local. Tem aqui uma pessoa aqui, o nome dela é Clarissa Pires. Ela tá falando assim, Camping do Noel, fica no Cantagato. Tem muita história de lobisomem, viu? Aí ela fala que eu não ando à noite no Cantagato. Cantagato, né? Cantagalo. Cantagalo. Eu, quando fui lá nesse local, eu cheguei lá 10 horas. Aí quando foi umas 11 horas, 11h30, assim, veio um carro, parou, parou do meu lado, parou assim, desligou o farol, eu fiquei meio assim, né, meio receoso, que eu tava sozinho naquele canto lá, e aquele carro chegou, aí ele desceu, ele falou assim, ô irmão, tá fazendo vigília? Aí eu falei, tô. Aí ele falou assim, pô, tu sabe das histórias aqui? Falei, não. Ele falou, aqui tem muita história de lobisomem, tá? Do nada, aqui aparece o lobisomem. O cara falou isso pra mim. Aí eu fiquei olhando assim para ele, esse cara deve estar querendo me espantar. Aí eu continuei na vigília lá. Foi quando eu vi essa luz subindo lá. Aí essa mulher tá falando aqui, a Clarissa, né, que lá tem história de lobisomem. Só que você... Desculpa, tá me ouvindo? Sim, Desculpa. sim, pode falar. Só para comentar esse do Riba, que o Riba comentou, do homem que ele viu de bairro. Sim, vou responder.
esse homem que você viu na estrada, que você falou que viu de barba, né? Sim. É muito comum as pessoas se depararem com essas pessoas diferentes, né? Que têm uma característica diferente. Geralmente são seres que são interdimensionais, sabe? São de fato seres que perambulam entre nós, que são da outra dimensão, que são da intraterra, que frequentam Santo Tomé. É muito fácil se deparar. Eu uma vez me deparei com uma técnica que ela não existia, lá em Caxambu. Não é o mago do Jardim Secreto que eu vi lá em São Tomé, não, que eu sei quem é esse mago do Jardim Secreto. É um senhor mesmo, de idade, velhinho, ele parecia uma entidade andando ali à noite, próximo ao camping do Noel. Certeza, que você viu uma pessoa interdimensional ali, um intraterreno, certeza. Aí eu quis voltar, mas alguma coisa falou, não volta não. Aí eu segui em frente, eu achei muito estranho aquilo. Mas como eu estava em São Tomé, tudo pode acontecer, né? De repente pode ser um louco, pá. Mas não é em São Tomé da Letra que tem a lenda do Chico Taquara? E ele é meio parecido. Mas não é lenda, não é lenda. Não, ele existiu mesmo. Né? Sim, era um eremita, né? Tipo um eremita, né? Qual que é a sua opinião sobre o Chico Taquara, Gilda? Eu acho que ele transitava entre interdimensões. A época que ele viveu aqui em Santo Tomé era uma época que a energia aqui ainda estava melhor que é hoje, porque a destruição das montanhas quebra a cadeia energética. E a época que ele viveu aqui, as montanhas ainda estavam bastante energéticas, davam condições para ser interdimensional, estar transitando. Eu acho que ele já tinha uma frequência diferenciada, porque o que conto, um dos casos que mais comento aqui na cidade, do Chico Taquara, foi uma situação em que ele se transportou para fazer um parto. O momento que a moça estava na roça, tendo um parto difícil, que ela pediu para o marido buscar o Chico Taquara lá onde ele estava, e o tempo que era longe, né, e foi a cavalo, mas o tempo que ele foi falar com o Chico Taquara, ele já estava lá com aquela moça que estava fazendo o parto, e ele fez o parto. Ela agradeceu o Chico Taquara, e quando o marido dela chegou e falou, olha, eu não vi o Chico Taquara, não, mas ele já esteve aqui, já fez o parto, o neném estava ali já. Então, eu entendo que ele era um personagem que transitava a interdimensão, interportais.